Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente realiza a análise de componentes principais utilizando o software RBuild. Então, para isso, nós temos um banco de dados aqui no qual nós temos alguns tratamentos, né, que são diferentes variedades de uma fruteira. Tratamento número 1 até o tratamento número 9 corresponde a 9 variedades diferentes dessa fruteira, sendo que cada variedade de fruteira foi analisada em um ensaio com 5 repetições, que é chamado aqui de bloco. Então, variedade 1, seus 5 blocos, variedade 3, aqui, seus 5 blocos, e variedade 9, seus 5 blocos. Sendo que nesse ensaio foi analisada a altura, a matéria seca, o diâmetro do caule das plantas, o número de ramificações, o tamanho da inflorescência da planta, a massa de sementes, a sua germinação e o teor de óleo. Como nós vimos, para realizar a análise de componentes principais, o primeiro passo é verificar se eu tenho mais tratamentos do que variáveis. Então, nós temos aqui 9 tratamentos e 8 variáveis. Então, sim, é possível realizar análise de variáveis com a análise de componentes principais, visto que uma pressuposição básica é que o número de tratamentos que você tem que ser superior ao número de variáveis. Então, nós temos 9 tratamentos e 8 variáveis, é possível sim realizar análise de componentes principais. Então, vamos aqui abrir o software RBuild para ver o que ele demanda para poder processar a análise. Vamos aqui análise multivariada, análise de componentes principais. Aqui, a primeira coisa que chama a atenção aqui é que para ele processar, você tem que instalar esse pacote, o RGL, lá no RBuild, no RStudio, desculpa. Então, você abre o RStudio e instala esse pacote RGL. Então, instalado o pacote, vamos ver aqui como é que nós devemos abastecer o programa com os dados. Vou pedir aqui um exemplo. Então, notem aqui, até pelo nome aqui do arquivo de entrada dos dados, ele vai trabalhar com médias. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo. Então, notem que nós temos aqui. Nós temos que entrar com os dados do programa apenas com as informações das médias, das variáveis. Então, aqui a variável, as médias da variável 1, a média da variável 2, variável 3, variável 4, variável 5. Então, temos aqui apenas as médias dos tratamentos para cada uma dessas variáveis. Então, note aqui que não tem identificação nenhuma de tratamento, apenas as informações das variáveis. Deixa aqui. Beleza. Então, já sabemos como é que é o nosso banco de dados, né? O que chama atenção é que no banco de dados não tem informações dos tratamentos, apenas informações das médias das variáveis. Então, você nota que aqui embaixo temos um outro conjunto, um outro banco de dados. Que ele está falando aqui, ó, que é grupo de variáveis, ou seja, nesse arquivo aqui é que nós iremos fazer a identificação das variáveis que você está trabalhando. Por causa que as nossas variáveis são diferentes tratamentos que a gente está trabalhando. Aqui, grupo de variáveis, que ele está chamando aqui, são os tratamentos que você está analisando. Então, quais são os nossos tratamentos? Aqui as 9 variedades daquela fruteira. Então, eu vou abrir aqui os tratamentos. Nota aqui que tem identificação. Ele está chamando aqui de grupos, porque dependendo se você conhecer, por exemplo, que ele está chamando aqui de grupos, temos aqui o grupo 1 de blue, grupo red, grupo green. Então, o que acontece? O que ele está fazendo aqui está chamando, por exemplo, o tratamento blue tem 6 amostras, tem 3 amostras, o tratamento red tem 4 amostras, o tratamento green tem 3 amostras. Então, normalmente aqui, o que a gente vai fazer é, como a gente vai pegar a média das nossas variedades, a gente vai aqui, a variedade 1, variedade 2, apenas uma única amostra para cada variedade, visto que nós vamos trabalhar com as médias dessas informações. Então, o que a gente percebe, pessoal? Que nós temos que ter um arquivo com o banco de dados e temos que ter aqui um arquivo também com a identificação dos tratamentos que nós vamos utilizar. Então, o primeiro passo é transformar os nossos dados, ou seja, transformar o nosso banco de dados para que ele possa ser criado. Então, o primeiro passo, criar as médias, ou obter as médias para
as variáveis desses diferentes tratamentos. Uma vez que aqui nós, para cada variável, para cada variedade, nós temos 5 informações. Então, essas informações já foram criadas aqui. Então, o que que nós temos aqui? As 8 variáveis e os 9 tratamentos. Em que, por exemplo, para a altura, a variedade 1, nós temos aqui o valor 79,87. De onde veio esse valor? Da média das 5 repetições de altura que eu tinha para a variedade 1. Nós vimos aqui, ó, a média para esse conjunto de dados selecionados, 79,87. Então, se obtém a média para todos esses tratamentos, para cada uma das variáveis, e temos aqui o nosso banco de dados. Então, o próximo passo é salvar esse arquivo. No caso aqui, eu vou selecionar apenas as informações das médias das variáveis. Aqui o nome dos tratamentos, eu não vou colocar agora. Então, pego apenas as informações das médias das variáveis, Ctrl C, abrir um bloco de notas. Ctrl V. E aqui vou dar um backspace para que ele fique piscando aqui no último número. Arquivo, salvar. Salvar aqui nessa pasta que chama nada de componentes principais, ou ACP. Vou salvar aqui dados. Chamar esse banco de dados de ACP. Clique em salvar. Beleza, salvou. E a gente precisa agora da identificação das variedades. Identificação dos tratamentos. Então, temos aqui a identificação variedade 1 até a variedade 9. Aqui poderia ser qualquer nome. Ou o nome da variedade, ou variedade Santa Lúcia, variedade Deus, variedade Potência. Então, qualquer nome. Então, notem aqui que eu não vou pegar o rótulo. Eu posso pegar como não pegar o rótulo da identificação. Aqui, com o que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com as informações do tratamento. Então, vamos deixar essa informação aqui. É como se fosse a identificação dessa coluna. Qual a identificação dessa coluna? Altura. Qual a identificação dessa coluna? MS. Qual a identificação dessa coluna? Diâmetro. Qual a identificação dessa coluna? São os tratamentos. Então, eu vou copiar tudo. Ctrl C. Bloco de notas. E aqui dou um backspace novamente para piscar aqui no final. Arquivo. Salvar com. E aqui nós temos os tratamentos. Clique em salvar. Muito bem. Nosso banco de dados já está pronto para executar o processamento. Então, vou clicar em abrir. Então, estatística multivariada, análise de componentes principais. Aqui, pessoal, por exemplo, às vezes você pede o exemplo, ele já preencheu tudo aqui. Notem que aqui, ó, a opção de geração de gráfico, ele coloca o número 1 e número 2. Se você pedir o exemplo, ele já carrega. E quando você carrega o banco de dados, tanto esse quanto esse outro, esse número permanece. Só que às vezes a gente não pede o exemplo. Multivariada, análise de componentes principais, nota, a gente não pede o exemplo, então não tem carregando, não tem nada sendo identificado. Então eu vou aqui como se eu não tivesse solicitado o exemplo. Eu vou procurar os dados, área de trabalho, análise de componentes principais, está aqui o banco de dados. Clique em abrir. Perfeito. Agora eu vou carregar. Notem que isso aqui tem que estar marcado, né? Porque na primeira linha possui o nome das variáveis. E agora eu vou carregar aqui os tratamentos, a identificação dos tratamentos. Procurar. Aqui, pessoal. Esse nome aqui, tratamentos, é a identificação. Então, o rótulo da primeira linha tem identificação da coluna. Isso aqui tem que estar marcado. Importante, né? Como eu não pedi o nome, como eu não pedi um exemplo, notem que ele não preencheu essas duas caixinhas. Então, eu tenho que preencher manualmente. Então, que tipo de informação eu quero lá no gráfico 2D para a componente 1? Não, eu quero a informação da primeira componente principal. E no segundo eixo, eu quero a informação da segunda componente principal. Então, eu tenho que dizer, identificar o número 1 e o número 2. Beleza, uma vez que está tudo certo,
já tenho a garantia que o pacote GLR está instalado, clico em processar. Então, OK, vai abrir essa caixinha, mas não se preocupe, clique em OK e vai rodar. Pronto, aí eu peço para abrir os gráficos. Notem aqui que ele abriu vários gráficos diferentes. Vamos ver. A interpretação, pessoal, nós já vimos a mesma coisa, né? Primeiro gráfico mais importante seria esse. Isso aqui é a importância de cada variável na componente principal, né? Isso aqui tem o valor o que a gente chamou lá de peso da variável em cada componente, como se fosse a correlação. E aqui o gráfico principal, no qual nós temos a distribuição dos tratamentos e aqui os vetores de cada variável. E a interpretação nós vimos lá na nossa aula. Que pode chamar a atenção de vocês, esse gráficozinho aqui, com cores diferentes, né? O que significa essa cor, essa informação de contribuição? Se nós formos aqui no RBuild, além dos gráficos que ele gerou, ele também gerou um arquivo de texto. Vou pedir para abrir o arquivo de texto. Então, a interpretação é a mesma, pessoal. Nós temos aqui temos as informações dos scores, né, de cada componente principal. Gerou aqui 8 componentes, componente 1 até o componente 8, cada aqui em função do número de variáveis. E aqui, essa informação é interessante, porque aqui é que a gente utiliza para interpretar, né? O básico para interpretação estão nessas informações aqui. Deixa eu dar um enter aqui diferente. Ou seja, no componente 1 e no componente 2, que ele está chamando aqui de DM, isso aqui marca o grau de correlações, que cada variável tem com os diferentes componentes principais. Por exemplo, a altura tem a correlação de 0,64 com o componente 1 e 0,70 com o componente 2. Então, notem que, para a variável altura, o componente mais importante é o componente 2. Para a variável diâmetro do calo, por exemplo, qual é o componente de interpretação mais importante? É o componente 1, com peso, um valor de peso aí de 0,81, que a gente chama de carga fatorial ou peso fatorial, né? De 0,81, que nada mais é do que a correlação da variável com o componente principal. Esses valores, essa magnitude desses valores, pessoal, é apresentada nesse gráfico aqui. E notem o seguinte, ó, quanto maior o peso, ou maior a correlação da variável com um dos componentes principais, elas vai saindo do azul, tendendo aqui para o laranja. Então, a ramificação, por exemplo, ela tem uma a ramificação ela está sendo bastante explicada, ou no componente 1 ou no componente 2. Vamos ver aqui, ó, ramificação. Notem que a maior parte da explicação dela, 0,85, se dá no componente 1. Notem, nenhum dos outros componentes é maior do que 0,85. Então, por isso que essa seta aqui está grande, significando que a ramificação é bem explicada por esse gráfico. Nessa situação, é bem explicada pelo componente 2. Então, notem que a correlação entre o componente 2 é bastante estreita. Na outra ponta aqui, nós temos a germinação, que está com coloração diferente. Por quê? Vamos pegar aqui a variável germinação. Os scores, na verdade, são os pesos, as cargas fatoriais aqui da germinação. Nós pegamos aqui a germinação, notem o maior valor aqui em todos os componentes, do componente 1, 2, 3, 4, 5, até o componente 8, nós temos 8 componentes principais, o maior valor é 0,89. E esse valor está no componente 3. Entretanto, esse gráfico aqui, ele não utiliza o componente 3, ele apresenta apenas o componente 2 e o componente 1. Significa, o que significa? Que a variável germinação, ela não é bem explicada nesse gráfico. Todas as outras variáveis são bem explicadas. A variável germinação está no terceiro eixo, no eixo 3, que não está apresentado aqui. Então, isso significa o quê? É uma variável de pouca relevância na variação total dos dados. Então, de algum modo, eu poderia até excluí-la aqui, que a interação com essas outras variáveis não seria, o comportamento geral dos tratamentos não seria muito alterado, ou seja, esse comportamento geral. É claro que cada tratamento vai ter um comportamento específico lá para a germinação.
Uma das causas disso é que talvez a germinação não tenha uma variância muito grande. Então, consequentemente, o peso dela vai estar nos componentes menos importantes. Perfeito? Então, pessoal, reparem, tomem cuidado aqui com o peso, né? Esse soma aqui tem que estar igual ou superior a 70% para o gráfico ser utilizado. E esse último gráfico aqui, notem que todos os gráficos, cada um tem são os mesmos dados, formam um layout diferente de apresentar. Eu gosto bastante desse daqui. A gente tem as informações dos tratamentos e a distribuição das variáveis. Aqui temos utilizou aquele arquivo de grupos, né, para fazer aquela identificação. Perfeito. Então, isso aqui, pessoal, foi análise de componentes principais, utilizando o software RBuild. Uma análise cuja interpretação é bastante semelhante à análise de componentes principais é a análise de variáveis canônicas. O que acontece? Para poder realizar aquela análise, a gente utilizou apenas as médias dos tratamentos. Entretanto, quando você faz um experimento, você utiliza repetições. Você tem a estimação do resíduo, o erro, né, experimental. E essas informações residuais, elas não são levadas em consideração na análise de componentes principais, mas são levadas em consideração em outro tipo de análise, que é a análise de variáveis canônicas. Então, vamos ver como é que no software Rebuild a gente processa a análise de variáveis canônicas. Então, vamos lá. Nas multivariadas, aqui, ó, variáveis canônicas. Vou abrir ela. Como é que deve ser apresentado o banco de dados? Ó, primeira coisa, ó, tem que carregar esse pacote Candisk lá no RStudio. Então, carregue o pacote. E aqui notem que a gente vai lidar com dados experimentais, né, que já tem DBC ou DIG. Então, vou levar em consideração as repetições. Só para ter certeza, vou pedir o exemplo. Pedir para abrir o exemplo. Aqui, temos a coluna dos tratamentos, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3 e as informações das suas repetições. Então, e aqui as informações das variáveis. Então, notem que, diferentemente das variáveis das análises de componentes principais, a análise de variáveis canônicas, sim, leva em consideração aqui as repetições, consequentemente, o efeito residual dos tratamentos. Então, se você fez um ensaio, se você fez um estudo em que você tem informação de repetição dos seus tratamentos, o ideal é você utilizar variáveis canônicas. Se não, você vai utilizar análise de componentes principais. Então, vamos lá. Vamos pegar esse conjunto de dados aqui e criar o nosso banco de dados, criar um bloco de notas para poder realizar a análise. Então, notem que a distribuição dos nossos dados está de acordo com o que o programa demanda para fazer a análise. Aqui eu posso permanecer, ó, eu poderia ter aqui o número 1, para representar a variedade número 1, por exemplo, todo banco de dados poderia estar assim. E aqui seria o 2, e assim por diante. Mas é melhor deixar a identificação com o nome completo, né? Então, vou selecionar todos os dados com as informações dos tratamentos, as informações dos blocos. Vou dar um Ctrl C, criar um bloco de notas. Ctrl V, backspace, para sumir aqui. Arquivo, salvar com. E aqui, variáveis canônicas, VC. Clicar em salvar. Então, nota aqui que até o banco de dados é relativamente mais simples, né? Você não precisou criar dois. Vou voltar aqui. Vou pedir para carregar os dados. Variáveis canônicas, que é o banco de dados completo. Clique em abrir. E aqui, pessoal, próximo ponto. Isso aqui tem que estar marcado. Ó. Aqui, sim, possui a identificação das variáveis na primeira linha. E aqui, se o seu estudo foi feito em alinhamento inteiramente casualizado ou em DBC, utilizando blocos, você marca aqui a especificação adequada. A maioria dos estudos que a gente realiza, assim, que não são ensaios agrícolas, são ensaios em DIC.
Se for ensaio agrícola, normalmente a gente utiliza o DBC. Isso é, em condições em que você tem mais de uma amostra por tratamento. Feito isso, instalado já o pacote Candice, posso clicar em processar. Ele vai processar e eu vou abrir aqui os gráficos que foram gerados. Notem que o gráfico ele é muito semelhante ao gráfico de variável, ao gráfico das variáveis canônicas. É muito semelhante ao gráfico da análise de componentes principais. Então, nós temos aqui duas variáveis canônicas, cada uma explicando uma determinada porcentagem da variação dos dados. Novamente, essa soma aqui tem que ser desses dois componentes, ou essas duas informações aqui, elas têm que ser superior, igual ou superior a 70%. E aqui, a interpretação desse gráfico é a mesma coisa. O que muda aqui? O que tem de igual ainda? Nós temos os vetores, identificando a posição de cada variável. O que está mudando aqui é que os tratamentos, representados aqui por variedade 1, variedade 8, variedade 5, notem que a variedade 1 aqui, representada por essa cruzinha, ela tem um círculo vermelho e tem várias bolinhas vermelhas aqui. Cada bolinha vermelha dessa representa a posição de uma repetição. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 repetições para a variedade 1. E essa cruz vermelha aqui representa o centro, ou seja, o centroide, ou qual a posição central da distribuição dessas repetições. Então, a posição central da variedade 1, vou fazer a interpretação a partir dessa cruz vermelha. Para a variedade 8, a mesma coisa. A variedade 8 é representada por essas estrelinhas. E aqui eu tenho 5 estrelinhas da variedade 8, ou seja, 5 repetições da variedade 8, sendo que a posição central é representada por essa cruzinha mais vermelha. E a a interpretação para as demais variedades, de demais tratamentos, é o mesmo. Notem que a interpretação de correlações dos vetores é o mesmo da análise de componentes principais, pessoal. Então, a grande vantagem da variável canônica, como você vê aqui, ela leva em consideração as repetições. Então, todas as vezes que você tiver repetições, a análise de variáveis canônicas é uma análise mais robusta e mais adequada. Perfeito? Só para título de comparação, vou abrir aqui as componentes principais. Aqui a saída das variáveis canônicas. Deixa aqui. Aqui é a saída das análises de componentes principais e aqui é a saída para a análise de variáveis canônicas. Só para a gente ter uma ideia do quanto é semelhante, olha aqui, ó, correlação entre ramificação e altura. Então, quem tem maior ramificação e maior altura, que um dos tratamentos com maior ramificação e maior altura é o tratamento 8. E aqui nós temos ramificação e altura. De fato, o tratamento 8 aqui possui umas informações bastante relevantes, que considerando o componente principal, a variável canônica número 2, a ramificação e a altura são os tratamentos. A variedade 8 é o tratamento que teve maior ramificação e maior altura. Note que até os vetores, o ângulo formado entre os vetores de ramificação e altura são bastante semelhantes, são próximos, tanto na análise de componentes principais quanto na análise de variáveis canônicas. Então, pessoal, novamente, se você tem dados com repetições, utilize variáveis canônicas. É uma análise mais robusta, mais adequada para essa situação. Se não tiver mais de uma amostra, não tiver repetições por tratamento, então você utiliza a análise de componentes principais. Ok? Perfeito, pessoal.